Fala, galera do Botando Pilha. A gente começa esse ao vivo aqui, como sempre, perguntando para cada uma e cada um de vocês como é que está a qualidade do áudio, como é que está a qualidade do vídeo. Mas a gente que não está acostumado a entrar nesse horário, se sente na obrigação de trocar uma ideia com a galera que está chegando aí. Vamos esperar a galera entrar para que a gente já entre na pauta, para que a gente possa falar sobre essa morte anunciada, né? Acho que ninguém aqui é criança, ninguém aqui é ingênuo. Obviamente que vai ter muita gente colocando, precisa ter cautela, precisa investigar. Galera, pelo amor de Deus, está confirmada a conversa daqueles dois bandidos, um tio do Regufe, né, do senador Regufe, que está escondido, que disse até que não vai ter mais coragem de ser candidato aqui em Brasília, porque foi descoberto que ele é sobrinho do bandido do Sérgio Machado, tá? E tem medo, né, de que as coisas o atendam. Outro é a questão, o Romero Jucá, um bandido tão canalha e tão descarado, que ao mesmo tempo em que é pego com as calças na mão, com batom na cueca, no outro dia estava na mesa do Senado, juntamente com outro bandido, que é o Renan Calheiros, na maior cara de pau. Galera, ninguém é criança, tá? Vocês precisam, para quem não assistiu, assistam depois, Assassinos Econômicos, que é um fragmento, tá? Que é um fragmento do filme Corporation, onde um ex-agente da CIA coloca os três passos com o qual os Estados Unidos e a CIA desestabilizam a soberania dos países, né? Eu não estou conseguindo acompanhar aqui, eu vou respondendo com calma, deixa eu só completar, né? Que é um chacal ex-agente da CIA falando que primeiro eles tentam comprar aqueles... Oi, Ilza, oi, eu vi até meu irmão entrou, Érico, oi, Ronaldo, oi, Calazans, oi para todo mundo, a gente depois vai conversando. Só para terminar, os três primeiros passos. Primeiro, eles tentam comprar e corromper o governante daquele país que não está atendendo os interesses das corporations norte-americanas. Depois, se esse cara não aceita corromper, eles tentam fazer todo tipo de desestabilização para tirá-lo do poder de uma maneira considerada democrática. E depois eles partem para a agressão mesmo e matam e assassinam com requintes de acidente, né? Então, olha só, galera, ninguém é criança. O Theory, vale dizer também que o Theory, ele era tão comedido, ele era tão respeitado, que várias vezes ele era criticado por vários lados, né? Só que mesmo sendo criticado pelos dois lados, dada a sua descrição e dada a sua maneira técnica de analisar as coisas, tá? Quando o Theory foi mais ameaçado, quando a família do Theory mais sofreu a possibilidade de ser agredida, foi quando os bandidos do MBL, os bandidos do MBL, agressivos, fascistas, nazistas, foram até a frente da casa do ministro em Porto Alegre, e foi quando o seu filho, que hoje está nas redes, lamentando a morte do pai, colocou que a família do Theory corria risco. Veja bem, pessoal, eu até brinquei e já postei, né, que algumas pessoas dizem que o que estão vendo no Brasil é House of Cards. Não, não é House of Cards, é Narcos, é coisa de bandido criminoso que tem ligação com narcotráfico. Sem medo de errar. Os bandidos da cúpula do PMDB, diga-se, Renan Calheiros, aquele que colocou o Supremo de joelhos, Romero Jucá, Sérgio Machado, juntamente com o bandido, o sinistro fascista Alexandre Moraes, esse que eu também vou entrar, tudo isso que está acontecendo lá no norte, galera, é pela disputa da Rota do Norte, pela Rota de Tráfico Internacional do Norte. Mas hoje estamos aqui para falar do assassinato de Theory Zavascki, tá? Os bandidos, Renan, Jucá, Sérgio Machado, em conluio com o entreguista José Serra,
com o sinistro Alexandre Moraes fascista, em conluio com Aécio Neves ligado ao traficante Zezé Perrella. Perrella é um traficante, tá? Esse tipo de bandido, justamente quando Teoriza Vasquez iria publicizar mais de 900 delações, que atingiria em cheio a cúpula dos bandidos golpistas entreguistas que estão entregando não só o pré-sal, mas todo o Brasil à base de Alcântara, de repente esse ministro que é um mais comedido, que seria um mais técnico, e que, como eles mesmos dizem, eles mesmos, o próprio Romero Jucá coloca que era intransigente, que ninguém tinha abertura com ele, eis que de repente, não mais que de repente, seu avião cai, justamente quando ele interrompeu as suas férias para, juntamente com a sua equipe, dar celeridade na publicização das mais de 900 delações. Galera, ninguém aqui é moleque. Que essa morte, esse assassinato desse ministro, não sirva para as pessoas que lutam pela democracia e contra o golpe nesse país terem medo. Agora é o momento da gente denunciar para o mundo inteiro. É muito golpe. É golpe pra caralho. É golpe descarado. E nesse momento, eu estava aqui pensando, existem várias teorias, né, sobre quem vai ocupar a cadeira do Teori. Né? Uma e é a que está prevista, é que Temer indique. Temer indicando, até passar pela sabatina, olha, tá claro, foi feito para tumultuar. Esse assassinato foi feito para tumultuar. Por quê? Tá? Ou Temer indica, tem um período para indicar, e aí o período de sabatina tudo demora para que o ministro assuma, e aí depois que ele assumir, ele ainda vai ter que ler todos os processos, tal, sem contar que, do jeito que Temer é bandido, do jeito que Temer é tendencioso, do jeito que esses caras são bandidos e descarados, não tenham dúvida, quem o bandido canalha do Temer indicaria, né, para essa Moro, fascista do Alexandre Moraes, enfim, tudo o que a esquerda, quando teve no poder, o PT teve no poder, não fez, né? Enquanto o PT e Dilma indicaram ministros de notório saber, sendo republicanos, esses bandidos não. Os bandidos do PSDB, os bandidos do PMDB, não vão titubear em colocar um fascista alinhado com a direita para atender os seus interesses, assim como faz Gilmar Mendes. A outra teoria é de que o ministro revisor poderia assumir, que eu acho que é a mais fraca. E a outra teoria é de que Carmen Lúcia poderia sortear, o que eu também não acredito, porque Carmen Lúcia é covarde, porque este Supremo é sim um Supremo acovardado. E atualmente, ela fazendo uma redistribuição poderia sofrer críticas, se cai na mão do bandido do Gilmar Mendes, que é de direita, né? Ia sofrer crítica da esquerda. Se cai na mão, né, do Lewandowski, que alguns dizem que é de esquerda, eu não acredito que seja, também ia sofrer crítica. Se cai na mão do Marco Aurélio, depois que ele sofreu toda sorte de críticas por tentar tentar destituir o bandido chamado Renan Calheiros daqui da cadeira do Senado. Né, galera? Então é o seguinte, foi para tumultuar. Né? Chegou um momento em que o jogo estava virando. Chegou um momento em que o golpe estava cada vez mais explícito que nunca, certo? Em que caiu a máscara. E o que eles fazem? Né? Acabam o jogo, né? Furam a bola, começam a pancadaria, caos, implementam o caos, porque é isso também. É tudo isso que os americanos, que as corporations norte-americanas e que o bandido do fascista, eles já estavam querendo colocar forças armadas nos presídios. Né? Agora, com essa desestabilidade, o povo não é burro. Tá? O povo venceu a Rede Globo, o povo elegeu para a presidência da República quem a Rede Globo era contra por 4 vezes. Uma mentira repetida 1000 vezes, ela se torna verdade. Mas nenhuma mentira se sustenta para sempre. A economia vai de mal a pior. A retirada de direitos, ela é diária. O aumento da gasolina, 3 aumentos da gasolina, aumento do gás, aumento dos planos de saúde, maior aumento depois de 19 anos. Maior aumento depois de 19 anos. Tá? Retirada de direito. Os caras querendo mexer, inclusive, na banda larga.
Recuaram. Por que eles recuaram? Porque que o canalha do Kassab jogou um balão de ensaio para ver se colava. Mas aí viram, porra, vão mexer na Netflix, vão mexer no Spotify, vão mexer no Deezer da classe mídia alta, né? Aí teve que recuar. Mas a retirada de direitos, o desemprego só aumenta, o entreguismo só aumenta. Ou seja, a população está cada vez, e vai cada vez mais indignar, vai se indignar. O que eles vão fazer? Porrada, repressão. Então, galera, não se engane, não se engane. Teoriza Vasquez foi assassinado, sem medo de errar. Teoriza Vasquez foi assassinado, tá? Bandidos que estão ali, juntamente com bandidos que estão ali, certo? Mais precisamente do outro lado, tá? Agora, com outro, em conluio com ministros que estão ali. Não tenho o menor pudor em dizer. Aqui dentro dessa casa tem bandidos ligados, tem togados ligados com máfia, corrupção e com narcotraficantes. E fala o nome, Gilmar Mendes. Aqui nessa casa, nessas duas casas, tá? Essas duas casas são dominadas, estão dominadas hoje pelas bancadas da bala, da Bíblia, que eu brinco, são 5 Bs, da bala, da Bíblia, do boi, dos bancos e dos bandidos. Mais precisamente por parlamentares conservadores, tá? Ligados ao PMDB e ao PSDB. E pelo bandido mor, pelo traíra que está ali. É isso, galera. Enfim, a gente volta mais tarde, a gente não tem muito o que... Como é que está o áudio, como é que está o vídeo, pessoal? Agora aqui está passando muito rápido, galera. E aí agora eu vou tentar começar pelo menos a responder alguma coisa. Não, galera, pessoal, isso que eu queria dizer, pessoal, tem muita gente falando assim, pilha, cuidado. Pilha, cuidado. Galera, vamos mudar, vamos virar. Não temos que ter cuidado, não. Nós temos que correr risco. Por que eu estou dizendo? Em vez de eu, pilha, ter cuidado, tá? O que a gente tem que fazer? Cada um de vocês fazer a mesma coisa. Abrir um ao vivo na página pessoal, dialogar e muito mais. Ir para as ruas. Ir para as ruas, dialogar, panfletar e dizer, galera, estamos sofrendo um golpe e os bandidos do PMDB e do PSDB assassinaram Teoriza Vasquez, tá? Porque as 900 delações, não só da Odebrecht, atingiriam-nos em cheio, certo? Não temos que ter cuidado. Quem tem que ter cuidado agora é eles. Nós temos que, sim, correr risco. Não temos que ter medo. Vocês já pensaram? Eu assisti e assistam a 13ª emenda. Assistam um documentário da 13ª emenda que fala sobre a indústria do encarceramento nos Estados Unidos e que me ligaram, eu estou fazendo uma transmissão pelo telefone, de vez em quando se cair é porque me ligaram, mas aí eu corto e... Mas vamos lá, galera, voltando. Assistam a 10ª, e me perguntou sobre maçonaria, deixa eu ver aqui, o Elmo Cordeiro, tem dedo da maçonaria, tem dedo da CIA, tem dedo das corporações norte-americanas, tem dedo do bandido de José Serra, tem medo de todos esses subservientes, medos na maior população carcerária do mundo, né? E que dá dinheiro para diversas empresas, enfim, tudo que eles sempre souberam fazer muito bem, que é ganhar dinheiro com caos, com guerra, com criminalidade e, em geral, criminalizando negros, latinos, né, ou vendendo armas para rebeldes, né, interferindo na soberania dos outros países. O senhor da guerra não gosta de crianças mesmo, e não gosta mesmo. Enfim, galera, vamos seguir aqui. Jorge Grassi, Fábio Viana, Vanessa Henrique, enfim, galera, tá passando, hoje, eu acho que até pelo tema, a participação da galera tá muito, mas muito acima do normal, então tá passando, o Jonatas brincando com Jack Sparrow, vou sair de Jack Sparrow no carnaval. Enfim, galera, tá passando muito rápido. À medida que eu conseguir, eu vou ir falando com vocês. Mas eu acho que hoje, mais importante do que a gente fazer essa interação, é eu passar para vocês a impressão do que eu tô tendo e sugerir, galera, certo? Que é o seguinte, que a gente não tema, lutar sempre, temer jamais. Que a gente
a partir deste assassinato do Teori Zavascki, certo? A gente não tem que ter cuidado, não. A gente tem que denunciar mais ainda. Foi golpe, foi muito golpe. O diálogo entre Sérgio Machado, que é um bandido, tio de outro almofadinha, canalha, que é senador, golpista aqui de Brasília, e que sempre andou na baia do titio, que está se cagando de medo e que está escondido, que é o Sérgio Antônio Machado Regufe, tá? Juntamente com o Jucá, quando eles conversavam sobre a intransigência de Teori ao ceder a apelos de bandidos da cúpula do PMDB ou do PSDB. Então, galera, denunciemos, compartilhem o vídeo, curtam a página, entrem também na página do Paulo Pimenta, entrem na página dos Mortadelas, entrem nas páginas de esquerda, entrem nos blogs, Conversa Fiada, o Cafezinho, o GGN, o Diário do Centro do Mundo, Nocaute, Fernando Moraes, enfim, galera. E não fiquemos só aqui, não fiquemos só no Facebook, criemos canais no YouTube, porque se for bloqueado no Face, tem no YouTube, nos utilizemos do Twitter, e-mail, rádios comunitárias, TVs comunitárias, panfletagem pessoal, diálogo. Só assim a gente vai quebrar esse conluio CIA, PSDB, PMDB, Rede Globo de televisão. Certo, galera? Enfim, a gente vai dar uma compartilhada aqui também. Acreditem, eu comecei a conversar com vocês e não compartilhei nem no meu perfil pessoal, mas é porque a gente começou a falar e deu uma caída no sinal e ao mesmo tempo caiu o sinal, me ligaram, enfim. Galera, foi golpe pra caralho, tá sendo muito golpe e eles estão criando uma situação de caos para se justificarem, exato, eu também acho que o Aécio matou, o Aécio Assia, né, inclusive com a conivência de grandes corporações, derrubaram o avião de Eduardo Campos, enquanto também derrubaram hoje o de Teori Zavascki. Tem uma galera que aí eu até entendo e até respeito, né, é uma galera que tem um jornalismo que prefere ser mais São Tomé e ter uma total confirmação. Ora, galera, alguém vai derrubar um avião e vai deixar vestígio? E se é que ficar confirmado que esse avião foi derrubado, se conseguirem, vão chegar em quem derrubou o avião? Por favor, né, galera? Por favor, né? Quantos países do mundo a CIA desestabilizou governos e fez o caos e tocaram o terror ao longo da história para depois venderem suas armas, reconstruírem, entre aspas, os países e colocarem as suas corporations para explorarem as matrizes energéticas desse país, como foi feito no Iraque, depois que mataram Saddam Hussein, como está sendo feito na Ucrânia, em que as corporations e o próprio governo norte-americano apoiou neonazistas, que neonazistas dessem golpe. Enquanto os países da América Latina, as empresas norte-americanas bancaram, né, golpes. Enquanto os países, ao longo da história, a CIA fez Fala Ivan do Rio Grande do Norte, meu querido Lucas Ponês. Galera, eu falei de várias páginas, tem a página Debate Progressista do Lucas Ponês. Enfim, galera, sabe? A gente só precisa estudar história. Na hora, é coincidência demais. É muita coincidência. Agora quem está falando aqui, eu não tenho prova, mas tenho convicção, agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Dizer, olha, não temos prova, mas temos convicção. Convicção que o bandido do Perrela é um traficante, é dono dos 450 quilos de cocaína, juntamente com o seu Aécio Neves, bandido. Agora, não tem a menor dúvida, tá? Não tenho a menor dúvida. Tenho a menor dúvida que os bandidos do PSDB, os bandidos do PMDB, as forças conservadoras, tá? Eles agem de maneira sorrateira, como a maçonaria, como a Opus Dei, como a CIA, como o FBI, certo? Para praticarem crimes. Repito, não tem nada de House of Cards. O que a gente está vivendo no Brasil hoje é narcos. É narcos, bandidos,
sabe? Forças armadas e uma polícia em conluio